Bom, agora nós estamos gravando formalmente. Cumprimento ao meu querido amigo, o professor Pedro João Borges Graça, que tem um currículo invejável, exatamente doutor em ciências sociais, na especialidade de História dos Fatos Sociais, mestre de estudos africanos, licenciado em Ciências Históricas, diretor do Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico, também foi ligado sempre a questões da estratégia de serviço de informação, no exercício, quando estava ligado ao serviço militar. Então, é alguém que conhece profundamente a história das relações internacionais, participou ativamente dessa questão das relações internacionais, e hoje vai nos brindar com um tema que particularmente me é muito caro, e ele sabe bem disto, que é a questão do dilema que enfrenta Portugal entre a questão do atlantismo e o europeísmo. É interessante porque, se nós fôssemos colocar, claro, resguardadas as proporções, a Inglaterra, que, sob o olhar nosso, a Inglaterra entre a Europa e a América decidiu-se pela América. Decidiu-se pela América. Então, é um dado curioso. Portugal, né, na escolha. Grande professor André, que bom revê-lo. André, Grande professor André. Tá sem som. Tá sem som. Então, o professor Pedro, ele vai trabalhar exatamente com essa perspectiva. No Brasil, pela Constituição de 88, lá no artigo 12, no parágrafo 3º, coloca um tratamento especial aos portugueses. Tratamento especial aos portugueses na nossa Constituição. Então, é a questão de reciprocidade. Claro, não é só a pátria-mãe, nós temos aí a herança cultural portuguesa, a língua portuguesa, vários costumes por nós herdados dos portugueses, e esses laços. Né? Então, a ideia do atlantismo é reforçar os laços. A ideia do europeísmo é integrar Portugal à Europa. Então, esse é um desafio, é uma escolha que Portugal tem que fazer ou não tem que fazer. Isso nós vamos ver na apresentação do professor Pedro hoje, e que é com, então, satisfação, uma enorme satisfação, que eu passo a palavra ao professor Pedro para que ele dê início à sua apresentação. Professor, a palavra é sua. muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui e obviamente cumprimentar também aqui o meu querido amigo professor Luís Alexandre e agradecer muito o convite, é com muito, muito gosto que eu estou aqui e cumprimentá-los também a todos os que estão aqui presentes e aqui também ao nosso amigo e colega André Tomashausen, que agora fugiu ali da cadeira, mas de qualquer maneira fica já cumprimentado e a gente já fala depois outra vez com ele. Eu decidi, ainda há bocado estava a dizer ao professor Luís Alexandre, que eu decidi não fazer assim por online, fazer uma apresentação formal, tipo aula. E, portanto, a minha ideia é lançar algumas ideias, alguns pontos, e depois discutirmos, enfim, gostava que houvesse uma dinâmica, caso tenham interesse neste tema, houvesse uma dinâmica de debate sobre o tema. Em todo o momento, de qualquer maneira, eu darei as explicações para aquelas perguntas que porventura já têm, eu não sei se ainda têm antes ou não, antes da exposição. Também tenho aqui de reserva um mapa ou outro, se for preciso, para utilizar, mas eu depois próprio também posso disponibilizar um PowerPoint com mapas, senão isso obrigava-me a estar a fazer uma exposição formal e era isso que eu não queria dar esse peso a
esta nossa conversa, que aprecia mais termos este momento agora como uma conversa. O primeiro ponto que eu vos queria é um ponto introdutório, se quiserem metodológico. Portanto, quando eu falo em análise estratégica, eu não vou utilizar nenhum daqueles modelos clássicos que andam aí a circular muito, e nomeadamente na net, do SWOT, agora não me lembro do SWOT, nem nada disso. Portanto, quando eu falo em análise estratégica, é numa perspectiva de abordagem de estudos estratégicos e que os Estados têm lógicas estratégicas de relacionamento com os outros. Eu utilizo muito um conceito de Gilberto Freire, que é o conceito de tempo tríbio, é utilizado também muito pelo professor Adriano Moreira aqui em Portugal no estudo das relações internacionais, ou seja, presente, passado e futuro são tempos integrados. Não existe uma separação efetiva entre, isso é a noção comum de que há um passado e depois acabou, há um presente e há um futuro. Não, há uma noção epistemológica, é um velho problema, Santo Agostinho abordou, é um velho problema lá para trás da filosofia clássica, que é a questão do tempo, se o tempo para, se não para. E efetivamente, em termos de relações internacionais, o conceito de tempo tríbio é muito útil, porque nos diz que nós somos aquilo que somos no presente em função do passado que temos tido até este momento e do futuro que também estamos agora a projetar. Não quer dizer que o controlamos, mas estamos a projetá-lo agora no presente. E esse é o conceito de tempo tríbio de Gilberto Freire e que nós, quer dizer, eu na linha também do professor Adriano Moreira, também o aplico muito sempre como instrumento metodológico. Portanto, os Estados, ao relacionarem-se uns com os outros, num dado presente, fazem-no em função do passado que têm até essa altura e do futuro que estão a construir. Nós, as pessoas, também somos, nas relações pessoais, também somos assim, não é? Portanto, quando temos uma relação com alguém, é em função de um passado até esse presente e do futuro que estamos a construir. Portanto, o tempo tríbio é uma noção epistemológica, operacional e fundamental para a compreensão da posição dos Estados nas relações internacionais. E é nessa base que eu falo de análise estratégica, porque os Estados têm conceitos estratégicos nacionais, têm projetos nacionais, têm tempos tríbio, ou seja, vivem um presente, efetivamente, num conjunto de circunstâncias, em projetos que estão para o futuro, que estão a definir, e em função também do passado e da sua história, que não é de modo algum apagada. Depois tem a circunstância, obviamente, geográfica, geopolítica, geoestratégica, que está incluída precisamente na ponderação das relações no presente e da projeção das relações para o futuro. Portanto, é nesse âmbito que eu falo em análise estratégica. A estratégia também está muito na moda e, portanto, isto tem logo um cheiro de alguma coisa assim especial, mas não é tão especial quanto isso. Portanto, é simplesmente esta abordagem que vou ter em mente ao falar-vos de Portugal, na relação entre, aqui nesta, como disse bem o professor Luís Alexandre, nesta divisão que está dividido entre a Europa e a África. A verdade é que este problema existencial de Portugal é muito recente. E este é o primeiro ponto e fundamental que eu vos quero transmitir. É que Portugal tem 9 séculos, e Portugal sempre teve uma identidade atlantista. Aliás, anteriormente à constituição do país e do Estado-nação, que é no século XII, 200 anos antes já existia a noção de Portucale, não é? Portanto, a palavra Portugal, para definir uma área geográfica delimitada ao norte daquilo que é hoje Portugal, e portanto na zona entre os rios Douro e Minho, era já um sinónimo de uma identidade atlântica que é antiga, que vem dos druidas, dos celtas, vem do megalitismo, uma civilização megalítica, e é muito interessante porque depois está registada, por exemplo, em Santo Isidoro de Sevilha, nas etimologia é do século VI a.C. e por aí fora. Portanto, há aqui uma identidade específica que faz com que depois Portugal se torne independente e, ao tornar-se independente no século XII, foi uma espécie de movimento de libertação nacional. É muito interessante porque não havia ali, naquela altura, naquele contexto de direito internacional, o Papa era a fonte do direito internacional, na altura era a ONU da época, não havia até ali, digamos, exemplo de uma parte de um reino se
separar e invocar a sua identidade, como aconteceu com Portugal relativamente ao Reino de Leão, com o Condado Portucalense. E, portanto, digamos que nós tivemos uma guerra de independência, digamos assim, que é do Dom Afonso Henriques contra a suposta mãe. Também há umas teorias, há umas investigações que remetem para o facto de, mas eu não me queria estar a fugir muito para essas explicações, mas de qualquer maneira digamos, investigações que vão no sentido de dizer que Dom Afonso Henriques não era filho da mãe, não é? Portanto, passa a expressão, não era filho da mãe, seria filho de Egas Muniz, porque os relatos contam que Dom Afonso Henriques teria nascido com defeito nas pernas, tinha as pernas unidas, e depois terá havido o célebre milagre de Crac, fica ao pé de Baião, que era as zonas do Grande Conde e Barão daquela altura, que era Egas Muniz, e que teria passado por um lado, essa rocha ainda existe hoje, é suposto ser milagreira e curar doenças e por aí fora, e que o menino entrou por um lado com as pernas coladas e saiu pelo outro lado curado milagrosamente com as pernas livres. Portanto, há uns céticos da história de Portugal que dizem que naquela altura o menino desapareceu e entrou outro menino que seria filho do Egas Muniz. Portanto, isto é simplesmente uma pequenina história dentro da história para, no fundo, afirmar que havia ali uma identidade muito forte, e essa identidade, a razão de nascer Portugal, tem a ver com a circunstância geohistórica, por um lado da geografia e por outro lado a própria história e a identidade que já existia nesse local. E, portanto, quando Portugal nasce, digamos, enquanto Estado, e nasce com essa batalha que é 1128, 24 de junho, que informalmente, digamos, mas factualmente é a data de nascimento de Portugal, e depois tem outra data que é o reconhecimento da independência por parte do Reino de Leão, que é 1147, que é o Tratado de Zamora, e depois só o Papa só vai reconhecer no final do século XII, salvo erro, 1179, se eu estou bem com as datas, é que faz uma bula que se chama Manifestus Probatum, e aí é que está a tese da singularidade da independência de Portugal, que tinha que se tornado independente por vontade divina. Esta invocação é que é muito singular naquela altura e permite que um cristão e um reino cristão se afirme na sua identidade relativamente a outro reino cristão. E, portanto, isto para dizer o seguinte: quando Portugal nasce nessa altura, nesse século XII, tem três frentes de guerra. Tem uma frente de guerra a norte, com o Reino de Leão, tem uma frente de guerra a leste, com o Reino de Castelo, e tem uma frente de guerra a sul, com os muçulmanos. E, portanto, a única janela de oportunidade que tem, de liberdade, de alimentação, de comércio, que havia um comércio também intenso, costeiro, de navegação costeira, é precisamente através do Atlântico, e isso já radicava na identidade antiga que tinha de relações através do Atlântico com a Europa, nomeadamente mais com a Irlanda, que é muito curioso, e também não nos vamos aqui estar a espraiar quanto a isso, que vai até lá atrás à civilização megalítica. E, portanto, essa identidade atlântica está presente logo no nascimento de Portugal. E tudo o que vai acontecer a seguir vai ser sempre em função dessa identidade atlântica e dessa opção estratégica atlantista. Há, inclusivamente, um momento na história de Portugal onde há um embate que significa uma guerra e uma batalha entre a opção estratégica atlântica e a opção estratégica europeísta, digamos assim, à Van la Lettre, não é? E isso é quando o infante Dom Henrique aconselha o seu sobrinho, entretanto, rei, a defrontar o príncipe regente, que era o infante Dom Pedro, que tem o título de infante das 7 partidas, porque viajou muito pela Europa e, ao contrário do infante Dom Henrique, eram irmãos, considerava que Portugal se devia voltar para a Europa e ter relações privilegiadas com a Europa e abandonar a empresa dos descobrimentos e o investimento que estava a ser feito nos descobrimentos. Estamos a falar no século XV. Isto acabou com uma chamada Batalha de Alfarrobeira, que é aqui uma ribeira perto de Lisboa, ali a caminho de Vila Franca de Xira, aqui a 20 km de Lisboa, entre as tropas do rei e as tropas do príncipe, portanto, Dom Pedro, que efetivamente morreu nessa batalha. Portanto, um tanto simbolicamente e factualmente, a opção estratégica europeísta acabou aí. E a opção estratégica atlantista continuou sempre até 25 de Abril. E, portanto, esta é a ideia do ponto de vista do processo histórico, o que é que nós temos.
temos efetivamente um país que é estruturalmente atlantista e conjunturalmente europeísta. Portanto, temos um país de N gerações, temos um país de quase 9 séculos, e portanto temos um país de N gerações atlantistas, e temos agora um país que é conjunturalmente europeísta e que está subordinado completamente à Europa naquilo que é a parte da soberania financeira e parte da sua soberania política também. Não está, como diz muitas vezes, e recordo ao professor Adriano Moreira, não está em causa a nação. O problema não é de nação, o problema é de soberania. A nação continua, o problema é de soberania e nós temos um grave problema de soberania. Portanto, esta era uma primeira ideia que eu vos queria deixar. Portugal é estruturalmente atlantista e é conjunturalmente europeísta. Depois, há uma segunda ideia, é que há uma espécie de ressurgimento ou ressurgência, como dizia Gilberto Freire. Geralmente Gilberto Freire tem assim aquele nome maldito, a teoria do lusotropicalismo, mas ele é muito mais do que isso, e eu gosto, por exemplo, muito do último livro dele, que é Insurgências e Ressurgências Atuais, Cruzamentos de Sims e Nãos no Mundo em Transição, tem esta designação toda, não é? Portanto, quando os professores são mais velhos e escrevem um livro assim mais de síntese, vale a pena ir lá ver o que é que eles lá têm, porque aquilo reproduz conhecimento acumulado ao longo de uma vida, não é? E, portanto, este título, eu acho esse título delicioso, Insurgências e Ressurgências Atuais, Cruzamentos de Sims e Nãos no Mundo em Transição. E utilizando esse conceito de ressurgência, efetivamente, nós entramos para a União Europeia falidos, temos uma crise endémica que vem com o 25 de Abril, maior parte do nosso orçamento nacional, e quando estamos a falar nacional, considerávamos que as colónias, que tratávamos de províncias ultramarinas, eram parte da nação, a maior parte do orçamento era equilibrado pelos fundos que vinham precisamente dessas colónias, não é? Portanto, a partir do momento que houve o 25 de Abril de 1974, deixámos de ter esses rendimentos na turbulência toda, até que se deu as independências, logo de 74, depois de 75, as independências em 75, e ficámos em selvos apuros, porque entrou aqui o FMI, 2 vezes, e depois entrou os fundos todos da então CEE em 1986. Tivemos outra vez fundos a entrar maciçamente depois do Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, de 1992, os chamados Fundos de Coesão Económica e Social, que nunca foram efetivamente, nunca cumpriram efetivamente essa função. E agora estamos numa fase, por causa do Covid, onde vai entrar uma terceira enorme vaga de fundos, que estamos mesmo neste momento a vivê-la, que fala-se em 15 mil milhões a fundo, fala-se não, já está mesmo decidido, são 15 mil milhões a fundo perdido que vêm entrar em Portugal nos próximos anos, como compensação pelas perdas todas que existem relativamente ao Covid em Portugal, nomeadamente no que respeita ao turismo, porque o turismo era uma atividade que estava a servir de alavanca ao desenvolvimento económico e social de Portugal nos últimos anos. E, portanto, nós temos aqui esta dependência da Europa, e ao ter esta dependência da Europa, houve ali um espaço, depois de Maastricht, e por causa daquelas ideias da coesão económica e social, em que há essa ressurgência do atlantismo, da opção estratégica atlântica, digamos assim, tentando a conciliar com a tal opção estratégica europeísta. Há uma época aí que se fala muito em Portugal de euroatlantismo, mas o euroatlantismo tinha digamos, um enquadramento diferente de perspectiva das relações internacionais, porque falava na forma como Portugal devia ter um relacionamento especial com a Europa, ao mesmo tempo que tinha um relacionamento especial com os Estados Unidos, por causa da NATO e por causa dos Açores, que nos dava, como diz o professor Adriano Moreira, um poder funcional nas relações internacionais, e levando-nos de Estado exíguo, aquele Estado que tem capacidade para se defender, a pequena potência, precisamente por causa dessa aliança da NATO e, por outro lado, da aliança também com a União Europeia. E levava-nos na hierarquia das potências nas relações internacionais, e levava-nos à condição, que é o nosso estatuto, de pequena potência, digamos assim. E, portanto, há um ressurgimento, e esse ressurgimento começa precisamente com a criação da chamada CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em julho de 1996. Portanto, isso é o primeiro indicador de ressurgimento
dessa identidade atlântica, dessa opção estratégica atlantista. Até hoje é mais uma comunidade virtual, no sentido em que é virtualmente uma comunidade, do que propriamente uma comunidade efetiva política, económica e social, e já poderemos falar sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi com os meus alunos brasileiros aqui em Portugal no primeiro ano de licenciatura, quando chegam, é que a maioria, a esmagadora maioria, eu posso falar em 90%, nunca ouviram falar sequer o que é essa coisa da CPLP, portanto estão completamente fora. Isto não estou a dizer porque é uma questão de ignorância, não é para ver a falta de ligação, que é uma observação que eu já tenho há vários anos e tenho isso publicado, a falta de ligação que existe desta organização intergovernamental, de facto, à cidadania, à opinião pública comum dos Estados que compõem, portanto, a CPLP. Portanto, há uma falta de conexão real entre os cidadãos e aquilo que é essa organização que existe e que tem sede em Portugal. O segundo elemento de tentativa de ressurgência dessa opção estratégica atlântica foi a exposição da Expo 98 sobre o tema dos oceanos e dos mares, e a partir daí passou a existir também no discurso político, juntamente sempre com a CPLP, a ideia de que Portugal se deveria voltar para o mar e que tem um potencial tremendo no mar para aproveitar do ponto de vista económico e que passa a ser, digamos, uma prioridade, a partir dessa altura, passa a ser uma prioridade estratégica de Portugal. Foram feitos relatórios, comissões estratégicas para os oceanos, 2004, depois foi feita uma estratégia nacional para o mar de 2006, era suposto ser de 10 anos até 2016, foi interrompida em 2013 com uma nova estratégia de 2013-2020 para acompanhar um conjunto de fundos europeus e acabou agora, na verdade, por morrer sem certidão de óbito, porque acabámos de tomar conhecimento que há um plano pedido pelo governo a um gestor para fazer a reabilitação económica e social de Portugal com os fundos que vêm da União Europeia. Há neste momento um grande debate, grande discussão política e a verdade é que o mar praticamente não está lá representado. Continua, no entanto, a estar sempre muito presente no discurso. E, portanto, esta era a segunda, digamos, a segunda perspectiva, a segunda abordagem que eu vos queria deixar. A terceira é relacionada com o tal potencial do mar. É uma apreciação de que, efetivamente, o mar, nós temos neste momento uma dimensão marítima avassaladora. Portugal para terem uma ideia, este é um livro que foi fruto de um projeto onde colabora o vosso professor Luís Alexandre, e esta informação, e está mais livros em PDF, estão na minha página do academia.edu, que não sei se conhecem o site www.academia.edu, têm lá esses livros, onde participa também o professor André Tomás Ausand, que está ali. O André já te tinha cumprimentado, André, mas tinhas fugido. E, portanto, chega-se ali a algumas conclusões. Neste momento temos um dos últimos doutoramentos, mas vai cair um bocadinho em saco roto, vai ser daqui a 2 semanas. Acho que tanto um como o outro conheceram o comandante Jaime Ferreira da Silva, que era investigador também do Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e que vai fazer o doutoramento agora. As provas dele é sobre o mar como fator de desenvolvimento económico e social em Portugal. De qualquer maneira, parece que não há ninguém assim muito interessado, de repente deixou de haver grande interesse no mar e eu próprio também estou a acompanhar para ver o que é que acontece. A verdade é que há um potencial grande, por exemplo, de núcleos polimetálicos, metal, cobre, cobalto e por aí fora no fundo do mar, mas nós temos um mar com uma extensão absolutamente avassaladora. Conforme eu estava a dizer, neste momento Portugal basicamente 3% é território continental e insular e 97% é mar. Ainda para mais com a chamada extensão dos limites
da plataforma continental, que é a proposta ainda de haver mais limites para além da zona económica exclusiva, dá-nos ainda mais capacidade de exploração do mar, sobretudo do subsolo, porque a coluna do mar, a coluna de água não está incluída nos requisitos, digamos assim, nas pretensões da extensão da chamada de limites da plataforma continental. Na verdade, são novas fronteiras que estão a ser definidas, isso é outro problema, são novas fronteiras que estão a ser definidas. Nós já encontramos vários conflitos no mundo, um dos últimos é entre a Grécia e a Turquia, por causa de Chipre, é um dos últimos que apareceu. Há outros no Mar da China e por aí fora. De qualquer maneira, o nosso mar tem como média, digamos, a maior parte do mar, portanto, assim de cabeça, eu depois posso deixar isso no PowerPoint, o mapa, temos talvez 90% das nossas águas, portanto, não é do mar territorial, o mar territorial é uma coisa diferente, são 12 milhas, do mar, digamos, com a zona económica exclusiva, está entre os 1000 metros de profundidade e os 6000 metros de profundidade. O que coloca problemas imensos a qualquer exploração, desde logo em termos ambientais, não é? De sustentabilidade ambiental da exploração de minérios no fundo do mar, e depois também do investimento necessário para se proceder a essa rentabilidade, a essa exploração económica do fundo do mar. Como Portugal não está, digamos, no seu orçamento, como ainda há pouco tempo aqui um colega nosso, que é o professor António Rebelo de Sousa, economista, fez numa análise do orçamento nacional durante 20 anos. Como Portugal não está a ter rendimentos que sejam reinvestidos na exploração do mar, está completamente dependente de fundos estrangeiros, que cheguem quer através de investimento estrangeiro, privado, quer através da União Europeia. O que acontece é que, sendo assim, estamos dependentes financeiramente de agendas, nomeadamente da União Europeia, para a exploração dos mares, e há um conceito de mar comum europeu que é muito discutido, nomeadamente pelas marinhas, e, portanto, há, digamos, um problema de dependência económica também potencial relativamente à exploração do mar. E um dos problemas que se coloca é: há que conhecer primeiro e investir depois, ou vamos já investir e depois conhecemos o que é que temos no mar? Se for por esta segunda, pela primeira hipótese, portanto, investir primeiro, desculpa, pela segunda, investir primeiro, conhecendo, estamos numa posição de saca com potenciais investidores e estamos completamente dependentes de agendas estrangeiras, não é? E, portanto, isso não é de modo algum. Para começarmos a explorar primeiro, precisamos de fundos, efetivamente, para explorar. E queria-vos dizer, a propósito disto, duas coisas relacionadas com aquele livro que mostrou o professor Luís Alexandre e com o projeto que esteve por trás, onde participaram também o professor Luís Alexandre e o professor André Tomás Azon, também participaram aqui neste projeto. Uma das coisas é uma discussão que há aí dentro desse livro entre aquilo que foi o encarregado da missão, John Richardson, o encarregado da missão do Task Force de fazer a estratégia marítima da União Europeia, e o almirante Reis Rodrigues. Portanto, há um artigo a seguir ao outro que defende a posição que não é europeísta, mas é a posição atlantista de Portugal. Ela está refletida aí nesse livro e nesses dois artigos que existem, a visão europeísta e a visão atlantista. Por outro lado, também portanto, o projeto o que nos dá é a ideia de uma falta total de descoordenação relativamente à política do mar. O projeto centrava-se nas implicações estratégicas para a tomada de decisão da extensão da plataforma continental, e a conclusão a que chegámos é que há uma descoordenação total. Mesmo órgãos titulados como serem órgãos coordenadores não tinham qualquer competência e capacidade de fazer qualquer coordenação. E, por exemplo, fomos buscar um termo à língua inglesa que não existia em português, que é incoordination, ou seja, não pode haver descoordenação onde não há coordenação. Então, se não há coordenação, a situação é de
em coordenação, quer dizer, não existe mesmo coordenação, portanto não pode haver descoordenação, há uma incoordenação, nem sequer chegamos à parte da coordenação. E é essa a conclusão que chegamos e, por exemplo, desde logo, apesar de estar no discurso como uma grande renovação do conceito estratégico nacional, o mar em Portugal, a verdade é que não temos uma comissão parlamentar, o Parlamento depois divide-se em comissões especializadas, não temos uma comissão autónoma para os assuntos do mar, o mar está integrado dentro da agricultura, portanto uma visão antiga que é da alimentação, das pescas e agricultura, portanto não há uma comissão autónoma, o que faz com que não sejam discutidos quer aspectos financeiros, quer aspectos efetivamente estratégicos autonomamente para os assuntos do mar. Isso é uma realidade e não existe uma estrutura leve de coordenação ao nível do governo que tenha autoridade junto do primeiro-ministro, uma espécie de ministro adjunto do primeiro-ministro para os assuntos do mar, com uma função de coordenação das várias energias, criando, portanto, sinergias relativamente à exploração do mar. Portanto, neste momento, se nós colocamos a questão de se Portugal tem uma opção estratégica atlântica ou tem uma opção estratégica europeísta, tem efetivamente uma opção estratégica europeísta de facto e do ponto de vista do discurso tenta conciliá-la com uma opção estratégica atlântica que é falaciosa porque não tem efetivamente quer dizer, resultados práticos, desde logo na CPLP, não é? Portanto, e na CPLP existe desde logo, confrontos nunca assumidos, estamos no campo sobretudo da diplomacia, nunca assumidos diretamente, mas confrontos, por exemplo, sobre quais são a visão geoestratégica do Atlântico Sul, não é? E, portanto, como é que, por exemplo, se trata a segurança no Atlântico Sul, ou qual é o papel do Brasil no Atlântico Sul, que é um papel que inevitavelmente tem que ter um papel de liderança no Atlântico Sul. E, portanto, desde logo começa aí o confronto com a NATO, em que medida é que a NATO vem para o Atlântico Sul, vem por aí abaixo ou não. O Golfo da Guiné, quem é que compete a segurança energética do Golfo da Guiné e, portanto, do Atlântico Sul, não é? Onde está neste momento as grandes reservas de hidrocarbonetos e por aí fora. Portanto, Portugal está, de momento, efetivamente prisioneiro da União Europeia e eu acrescentaria, e agora é mais por experiência própria, por conhecimento e também por minha opinião, face ao que fui sabendo ao longo destes anos, é que também a diplomacia portuguesa não está muito interessada na dimensão atlantista de Portugal. Quando um jovem diplomata entra para a carreira aqui em Portugal depois do concurso, entra para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a sua grande ambição é ir para o multilateralismo, ou seja, ir para a Europa, para cargos que existam na Europa, ou ir para os Estados Unidos. Quanto muito, lá um ou outro se poderá interessar pelo Brasil, quanto muito, pelo Brasil. Mas por África não estão para aí voltados, nem estão voltados para ir para o outro lado. Aliás, quando se dá a classificação dos jovens diplomatas, os que têm notas mais elevadas têm possibilidades de escolher, geralmente escolhem sempre esses sítios e depois os outros vão, o refúgio então vai para as outras partes do mundo e o sentimento que existe, que me contam, é de que ficam logo a pensar que foram para a segunda divisão, como no futebol, e que nunca mais vão de sair da segunda divisão, nunca mais vão ter a oportunidade de chegar à primeira divisão, porque a primeira divisão da diplomacia é efetivamente a Europa, desde logo, e depois associado os Estados Unidos. Portanto, efetivamente, Portugal está conjunturalmente europeísta, é uma situação de 2, 3 gerações, relativamente ao passado estruturalmente atlantista e não existe neste momento qualquer, não vislumbro, eu pelo menos não vislumbro que haja uma alteração dessa situação. Pelo contrário, temo muito que entre investimento estrangeiro com força a desenvolver, digamos, os aspectos económicos possíveis e dos negócios que têm a ver com o mar em Portugal. Tal e qual como aconteceu, por exemplo, em África, quando foi a Conferência de Berlim,
nós tínhamos, digamos, areia demais para a nossa caminhonete. Eu não sei se utilizam essa expressão no Brasil, tínhamos areia demais para a nossa caminhonete. E, portanto, se quisermos ter caminhos de ferro, tivemos que ser os ingleses a construí-los, nós não tínhamos capacidade nem tecnológica, nem financeira para estar a fazer isso, por essas vulnerabilidades. E hoje em dia estamos mais ou menos na mesma situação. Temos água demais para o nosso caminhão-cisterna. Não é? Portanto, agora é uma questão de água. Temos água demais para o nosso caminhão-cisterna e nós não temos capacidade financeira nem tecnológica, mas também não estamos a aproveitar a oportunidade extraordinária, porque temos núcleos de investigação tecnológica, efetivamente, nas universidades portuguesas, que são muito avançados no que respeita aos assuntos do mar, mas que depois não têm fundos específicos ou têm que se sujeitar, específicos nacionais, ou têm que se sujeitar a agendas estrangeiras. E era o que eu vos ia dizer, que já me ia passando, também da segunda coisa relativamente ao livro que foi mostrado, é que quando nós fizemos esse projeto foi chumbado foi, salvo erro, a terceira vez é que conseguimos que o projeto fosse aprovado pela o Instituto, o que equivale, salvo erro, ao vosso CNAPS, não é? CNAPS. É a Fundação para a Ciência e Tecnologia aqui, que é quem financia a investigação científica. E uma das razões é porque os avaliadores, eu penso que o Brasil ainda não existe, graças a Deus, espero eu que não exista, é que eram todos estrangeiros. E chumbavam-nos o nosso projeto porque dizia que não tinha interesse internacional. E nós respondíamos a dizer, pois não, o que tem interesse é nacional, nós queremos, o nosso projeto tem interesse nacional, e foi chumbado várias vezes, até que tivemos que fazer jogos de bastidores para o projeto ser aprovado. E fizemos jogos de bastidores, isto agora já é história, porque efetivamente um dos nossos parceiros, tínhamos dois parceiros, uma empresa de sistemas de informação geográfica e tínhamos a Marinha Portuguesa. E a Marinha Portuguesa ainda é uma instituição de muito peso tradicionalmente em Portugal, e foi só assim ao fim de algum tempo é que conseguimos efetivamente que o projeto fosse aprovado. Foi o único projeto até hoje que questionou esta situação, que avaliou esta situação, e nunca mais existiu outro. Nem eu estou a ver que venha a existir outro projeto financiado nesta dimensão dos estudos estratégicos para avaliar a tomada de decisão relativamente aos assuntos do mar. E pronto, eram estas ideias que eu vos queria lançar, e agora estou completamente disponível para falar o que quiserem. As dúvidas, comentários. Cumprimentar o professor Pedro pela palestra. Dizer, então, o professor André também, seja bem-vindo, finalmente conseguimos nos ver, finalmente. O professor André está na África, agora está em Pretória, professor, está onde? Não, eu estou em casa, estou em Pretória, tive aqui um daqueles problemas do Bill Gates, ele faz uma adaptação do Microsoft durante a noite e depois desaparece o som, não é? Mas que bom revê-lo, professor, também é uma satisfação. Muito feliz de estar assim conectado. Então, também temos aqui a presença do professor Gustavo, que estava presente até agora, que também do setor da divisa entre o Brasil e a Argentina, também faz parte dos estudos. O professor Pedro foi convidado dentro do contexto, nós temos um grupo de pesquisa, o NEAD, que esse ano está fazendo 21 anos, e realmente nós fazemos aí uma série de debates, porque ele visa exatamente a formação de futuros pesquisadores, né? Como todo grupo de pesquisa, é de futuros pesquisadores ligados ao direito internacional, dos várias searas, seja o direito internacional econômico, o direito internacional dos direitos humanos, questões estratégicas. E o professor Pedro nos brindou com um tema que nos coloca algumas questões. A primeira pergunta, e eu tomo o privilégio de ter sido como mediador, eu faço então uma pergunta para o professor Pedro. Hoje, eu noto que o professor comentou muito bem, a CPLP, aqui no Brasil, ela teve um momento grande, né, quando houve a questão da alteração voltada a uma unificação da língua portuguesa,
algumas expressões que mudou-se aqui no português falado no Brasil 0,5% da língua, e em Portugal chegou até o limite de 1,5%, um valor extremamente grande. E aí, por questões de decisões políticas, essa questão foi estrategicamente deixada de lado. E havia até um discurso que a criação, em 96, objetivava colocar a língua portuguesa como uma das línguas oficiais da ONU. Isso cria uma facilidade muito grande, né? Já que os tratados que são assinados, a versão autêntica são das línguas que são adotadas mormente na Assembleia Geral. E o português não é uma delas. Então, nós sempre temos que depender da tradução oficial de tratados em relação à versão autêntica. E isso acarreta, até hoje no Brasil, problemas seríssimos. O último momento foi ainda no governo Dilma, que tivemos um problema de tradução com um acordo com a África Austral, e que é um acordo de livre comércio, e que ele ficou suspenso porque haviam 200 erros de tradução entre o português e o inglês. Caramba, que coisa maluca, né? Suspendemos o tratado porque estava com problema em relação a isso. A escolha e o esforço da utilização da língua portuguesa depende da participação dos estados da língua portuguesa. Então, talvez fosse interessante, e a pergunta é nesse sentido exatamente, de quem sabe, seja através da academia, olvidar os esforços para que a CPLP ganhe uma dimensão maior e tome um papel que ela deveria tomar. Exatamente nessa fortificar e criar a consciência da nossa língua. Eu não sei qual que é a posição do professor em relação a isso. Eu sempre penso que por questões de comodismo e porque a dimensão é muito grande, quando nós falamos de um fortalecimento dessa comunidade, nós não falamos apenas do Atlântico, nós falamos do Índico, né? Tem ali Moçambique, nós falamos da Oceania, com a presença do Timor-Leste, e é interessante, o mesmo também Diu, no Índico, a questão de Diu, Goa, a preservação dessa cultura. E é interessante que a universidade do qual eu faço parte, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ela tem involuntariamente servido como apoio na divulgação da língua. Nós temos agora um doutorado fora de sede em Moçambique, que vai ter essa semana que vem, agora, na próxima semana que vai entrar, nós vamos ter o primeiro doutorando defendendo esse doutorado. E temos agora abrindo um programa de doutorado em Timor-Leste. Em Timor-Leste. Então, é interessante que, pela via religiosa, a função do papel do português, da língua portuguesa, se faça presente no avançar da cultura de determinados setores. Mas falta iniciativa governamental. Portugal, o professor colocou bem, tem problemas financeiros. O Brasil também tem problemas financeiros. E o professor André, que eu sempre vejo o embate dele em relação a Moçambique, também Moçambique tem graves problemas estruturais. Então, nós estamos com problemas, né? Os falantes da língua portuguesa estão com graves crises financeiras, mesmo porque eles não são os pais do sistema econômico liberal implantado pelos ingleses e pelos americanos. Então, nós temos esse problema. Os nossos valores seriam outros. Mas o professor Pedro, eu me estendi muito na questão da problematização, mas o professor vê também como a CPLP um caminho de um fortalecimento
mas aqui com caráter governamental, com um fortalecimento próprio para o destino da língua portuguesa, que aí não estamos falando só de Portugal, nós estamos falando de toda a nossa comunidade. Como é que o professor se posiciona aí? Bom, isso é o que nós chamamos aqui como a questão do acordo ortográfico, não é? Portanto, é uma velha questão e um velho debate do acordo ortográfico. Mas há, digamos, dois aspectos fundamentais para compreendermos esta situação que descreveste, Luís Alexandre. Um deles é desde logo com a CPLP e a gênese da CPLP. Quando a CPLP foi fundada, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e está na Declaração Constitutiva, precisamente a primeira prioridade era a defesa, como disseste, da língua portuguesa e para ela ser utilizada e projetar todos os países de língua portuguesa, desde logo na ONU. Não é? Portanto, fazer uma pressão, constituir-se como grupo de pressão para levar à ONU a língua portuguesa como língua oficial da ONU. O que é que aconteceu? Aconteceu, isto agora é a minha análise, discutível, debatível, aconteceu que a diplomacia portuguesa se apropriou do projeto. Apropriou-se do projeto, chegando ao ponto de fazer esquecer até que quem teve a iniciativa de criar efetivamente a comunidade foram os brasileiros, e portanto, mas isto tem uma história, porque antigamente, depois da independência dos países, desde logo a independência de Angola, que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, e Angola era um país marxista-leninista, e no Brasil havia a ditadura, uma ditadura militar de direita, e portanto para se ver os interesses, digamos assim, a geopolítica e a geoestratégia. Mas efetivamente essa era a primeira prioridade, quando nós vemos a declaração constitutiva, é muito interessante, tem um conjunto de objetivos. Primeira prioridade é essa da língua. Depois, quando os diplomatas, com o peso grande dos diplomatas portugueses que trouxeram, quanto a mim erradamente, a sede para Lisboa da CPLP, o que faz com que ainda hoje a CPLP seja vista, por exemplo, em África, uma organização neocolonialista, e quando quer ter peso a resolver problemas como a Guiné-Bissau, não se consegue sobrepor de maneira nenhuma à CEDEAO, que é a Comunidade dos Estados da África Ocidental, porque continua a ter essa, digamos, imagem, mas os diplomatas portugueses operaram uma transformação absolutamente extraordinária. Quando são criados os estatutos, e eu presumo que depois com a aceitação, talvez, digamos, distraída, digo eu, distraída, não tenho a certeza, de outros diplomatas, mas para todos os efeitos são todos diplomatas, colocaram a concertação político-diplomática em primeiro objetivo nos estatutos. E, portanto, quando nós depois criam estatutos, depois da formação da Declaração Constitutiva, transformam a primeira prioridade em última prioridade e, portanto, a língua passa à última prioridade. Aparecem três grandes prioridades. A primeira é concertação político-diplomática, a segunda é desenvolvimento económico e social, portanto é assim uma coisa genérica. Terceira prioridade, a valorização da língua portuguesa. E eu acho que isso matou, desde logo, o propósito inicial da CPLP. E, portanto, passou a ser a concertação político-diplomática. E eu acho que, muito por culpa da diplomacia portuguesa, chega ao fim destes anos de acompanhamento da situação a essa conclusão, porque lhes serviu para se tentarem inflacionar a sua posição nas relações internacionais, enquanto diplomatas, apresentarem-se sempre também como os, digamos, os interlocutores privilegiados, porque têm a sede em Lisboa, dessa tal organização intergovernamental. E eu acho que um dos problemas fundamentais está aí. O outro problema fundamental é um problema sociológico, histórico-sociológico. É que os países africanos são muito recentes, têm uma língua muito viva e dinâmica. Todos os dias estão a aparecer novas palavras que são integradas nas línguas locais. O André pode falar disso imenso sobre Moçambique e dizer aí já uma série de termos em Moçambique que existem, mas todas as línguas, todos os dias estão a ser, digamos, inundadas com termos, expressões, aportuguesadas ou não, que vêm das várias línguas etnoculturais existentes nesses países. E isso faz com que também as elites dirigentes não se queiram comprometer com a ratificação do acordo ortográfico. E, portanto, o acordo ortográfico está parado porque ainda não foi ratificado por todos os países e, desde logo, por causa dessa resistência, sobretudo dos países africanos. O único que tem sido sempre, precisamente, mais aberto a isso tem sido Timor-Leste.
por isso é que também é mais fácil criar projetos com Timor-Leste, até porque Timor-Leste tem dinheiro, por causa do Timor Gap, do gás natural. Timor-Leste é um país, digamos, com problemas de desenvolvimento, mas com muito dinheiro, que é muito interessante, e por isso está sempre aberto a esses projetos todos. Basicamente é essa a situação, a forma, enfim, como eu a vejo. Professor Gustavo, queria falar, professor Gustavo? Muito obrigado. Professor Pedro, muito obrigado pela apresentação. É sempre muito gosto, muito obrigado. Aprendizado. Eu queria lhe colocar uma questão justamente sobre a CPLP. Eu acompanhei bastante as questões de desarmamento humanitário, por exemplo, a implementação do Tratado de Ottawa sobre erradicação de minas nos países de língua portuguesa da África, também a internacionalização do ensino superior. Tive a oportunidade de ser gestor algumas vezes nesse tema, e muita cooperação, sobretudo com o Eduardo Mondlane, né, lá em Moçambique. O Brasil também tem um programa de longo prazo que se chama PEC-G, Programa Estudante Convênio, em que importantes lideranças, tanto Moçambique quanto Angola e Guiné-Bissau, estudaram no Brasil, né? São programas que facilitam a vinda de estudantes. Ele é aberto para estudantes estrangeiros, mas ele privilegiou por décadas, ele tem mais de 50 anos, os estudantes de países de língua portuguesa da África, né? Recentemente, sobre o tema da delimitação dos limites marinhos, o Brasil criou um programa específico para ampliação dos limites da plataforma continental, chamado LEPLAC, e postulou na Comissão de Limites da ONU uma ampliação muito significativa da plataforma continental, do mar territorial, né, elevado de Rio Grande, que é a continuação das bacias hoje em que se encontra o petróleo no pré-sal, e também na região norte. Então, é uma grande ampliação do território marítimo. Para isso, o Brasil teve que adquirir grandes equipamentos e desenvolver uma capacidade de pesquisa, e também fez cooperação com Angola, e fez este serviço, então, também com Angola, para ampliação dos limites marítimos de Angola, que está em elaboração. Então, com isso, a gente percebe um conjunto de ações de cooperação mais estruturados de modo bilateral, às vezes pontuais, não estruturantes dos países. Um dos países que eu fazia inspeção para o tema de Minas era Guiné-Bissau, né? E as condições, e um país que já foi próspero nas situações políticas e tudo que tem sofrido, né? Cada país também de língua portuguesa, às vezes amarrado numa geopolítica muito própria, né? O Brasil na América Latina, a Angola e Moçambique um pouco mais perto, mas já Guiné-Bissau fica muito vinculada ao ECOWAS, Timor-Leste já numa outra dinâmica, né? Então, se a CPLP não poderia ser também um espaço, pelo menos, de registro desses processos de cooperação bilaterais, ainda que pontuais, né? Eu vejo o caso, por exemplo, de marcos para comércio internacional. Nós temos aqui na América Latina a ALAD, que ela faz o registro das cooperações bilaterais também, né? Os acordos de complementação econômica, por exemplo, né, professor Luiz Alexandre? E a gente não consegue ter a visão de conjunto da cooperação existente entre os países de língua portuguesa a partir da CPLP, né? Mas eu acho mas certamente existe muito mais cooperação do que a gente consegue perceber a partir da CPLP, né? Academicamente, Portugal tem uma presença enorme nesses países, por exemplo, aqui no Brasil também, mas isso também a gente não encontra a partir da CPLP. Como é que o senhor vê essa difusão de cooperação de modo bilateral, não estruturante, em relação às possibilidades abertas pela CPLP? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta, é um gosto estar a responder e a falar disso. Houve aqui, às tantas, no discurso oficial diplomático português, o conceito de bimultilateralidade. E, portanto, a ação de Portugal e da CPLP era bimultilateral. O que é que isto significa? Significa que não há, efetivamente, iniciativa multilateral a partir da organização
CPLP, enquanto tal, porque não tem fundos para isso, não tem financiamentos, e depois aproveitam-se, digamos, como imagem, só como propaganda, todas as ações que existem de âmbito bilateral. Portanto, isso tem sido uma constante, daquilo que eu tenho observado, tem sido uma constante. E muitas vezes se confunde dizendo que são ações de cooperação da CPLP, ações que efetivamente são ações bilaterais de cooperação e que não são de maneira nenhuma enquadradas pela CPLP, nem estimuladas, nem financiadas, nem animadas pela CPLP. Existe efetivamente, basta ver o orçamento da CPLP, que anda sempre um bocado em segredo. Desta última vez ele foi transparente, é um orçamento muito reduzido com as contribuições dos países e basicamente é para o funcionamento do secretariado executivo. E, portanto, não tem. E quando há ainda a cooperação, uma das cooperações ou das dimensões de cooperação que funciona melhor é a militar. E a militar é feita precisamente com os fundos que os próprios militares tiram das suas instituições, que não estão adstritos em termos de CPLP. E depois a CPLP aproveita essas ações de cooperação para dizer que são ações de cooperação da CPLP, quando efetivamente também depois são ações, digamos, bilaterais ou multilaterais institucionais e que não estão enquadradas pela CPLP. Portanto, também há essa falácia e nós basta irmos ao site da CPLP e o que não faltam são documentos e documentos e documentos e documentos e palavras e, portanto, o que existe são projetos, mas resultados não existem. Os resultados mais visíveis e com as dificuldades ainda são no âmbito setoriais, um ao outro, mas sobretudo com a cooperação militar. A cooperação militar é que ainda tem resultados mais visíveis e ações mais visíveis. Os outros são sempre encontros de participação em conferências, em reuniões de projetos, de falar. Estratégia marítima para a CPLP é uma coisa que tem anos e anos e anos, nunca se viu nada disso. A última reunião em Cabo Verde, outra vez, na declaração final, tinha outra vez os mares como tema fundamental, mas nada disso acontece. É frustrante, para mim, que acompanha há alguns anos, é frustrante ver que efetivamente não existe nenhumas ações concretas, que há mais palavras que ações. Fundamentalmente é isso. Repetidas. E, aproveitando a oportunidade que também está o professor André presente, professor Luiz Alexandre, a presença e a cooperação com a China é algo que tem transformado bastante a geopolítica desses países na África, né? Guiné-Bissau, por exemplo, o próprio Congresso Legislativo do país, que tinha sido destruído com o conflito 98-99, foi reconstruído em vários espaços de infraestrutura justamente por meio da cooperação chinesa, né? As estradas angolanas, Moçambique, né? Isso muda o eixo, me parece, a ausência dessa cooperação com os países de língua portuguesa e a presença da África e da China, e uma presença muito forte da China, me parece que muda o eixo, né? E gera um conjunto de influências. Como é que o senhor vê esse impacto para nós e que oportunidades, eventualmente, nós estamos perdendo também com isso? Obrigado. Exatamente o foco do nosso encontro do Atlântico Sul, que nós tivemos em Portugal, que a participação do professor André, o professor Pedro, e o pensamento dos americanos e dos ingleses, a preocupação com a presença de elementos estranhos no Atlântico Sul. O que para nós era muito engraçado, né? Nós, na condição de brasileiros, quem são os elementos estranhos aqui, né? Fica uma situação curiosa nesse particular. Mas, professor Pedro, por favor. Mas é uma presença muito, muito enraizada já, a gente percebe. A última vez que eu tive na África foi na Zâmbia e também era impressionante assim a penetração né, a silenciosa penetração estruturante aí sim da cooperação chinesa nos países africanos, que tem fim, né? E aí a gente tem uma mudança do futuro da geopolítica nesse sentido, me parece. Professor Pedro. Talvez aqui um reparo, já que me fazem tanta referência muito, muito simpática, obrigado.
talvez uma perspectiva utilitarista ou económica poderia assistir, ajudar à análise. Até nós, pessoalmente, damos prioridade aos trabalhos que são pagos e os outros têm que encontrar o seu pequeno espaço ao longo da nossa vida. Assim, a função económica é importantíssima e se, por exemplo, no grande porto de Hamburgo, 90% dos contentores vêm da China, então, evidentemente, a administração do porto vai arranjar pessoal que fala mandarim e que consegue ler os documentos, além dos documentos traduzidos, e vai fazer visitas a Xangai e vai se entender regularmente com os seus parceiros e homólogos chineses. Antigamente, eu acho que a função do mar realmente via-se na via do transporte. E a Primeira Guerra Mundial tem muito a ver com o controlo do transporte marítimo, da marinha mercante. Nesta nossa época moderna, e é assim que eu também no meu capítulo tentei desenvolver, as funções do mar são outras, são muito mais largas. Em primeiro lugar, há uma função ambiental que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Não há absolutamente dúvida nenhuma nas ciências naturais que o mar é o fator determinante para a evolução do ambiente, inclusive o dito aquecimento global, porque todo esse CO2 é absorvido pelo mar e altera a acidez da água, o que altera a vida, as formas de vida no mar e o que altera e impacta na função do mar de nos abastecer com proteína a partir do mar. E esta função do mar ainda não foi completamente aceita. As Nações Unidas deveriam dedicar-se à proteção do mar de uma maneira, pelo menos tão séria como se estão a dedicar, com pouco sucesso, à manutenção da paz entre os países, porque realmente um colapso de largas áreas do mar vai realmente reduzir muito a vida humana neste planeta. A outra é a segurança alimentar. Muitos países dependem do mar para a segurança alimentar. Em terceiro lugar, é manter os transportes marítimos viáveis e economicamente competitivos. E só em última consequência eu consigo a segurança militar, segurança tradicional militar marítima, especialmente no litoral, nas zonas costeiras, proteção das plataformas de produção, proteção também da pesca, proteção do recurso do mar na zona costeira em quarto lugar. E esses todos têm em comum um aspecto económico, a utilidade do mar e consoante essa utilidade, as pessoas vão se interessar do assunto do mar ou não. E para Portugal, realmente eu gostei desta visão de que a soberania de Portugal ficou subjugada pela força económica e política da União Europeia e da opção portuguesa de optar para a integração europeia, e isso vê-se no mar. Portugal perdeu a maior parte da sua soberania em relação à pesca. As cotas de pesca são determinadas em Bruxelas e não são determinadas em Lisboa, e a possível futura exploração daqueles grandes 4 interesses marítimos, o ambiental, o da segurança alimentar, o do transporte marítimo e da exploração de recursos nas zonas costeiras, esses 4 estão todos abaixo da tutela europeia. E assim é verdade que os países membros da União Europeia já não têm soberania plena, têm a soberania clássica. Assim talvez a aliança que Portugal poderá fazer para salvaguardar a sua economia do mar e a sua perspectiva marítima
é realmente a aliança com os países poderosos da expressão portuguesa, como o Brasil, em assuntos moderníssimos que poderão conseguir ficar no centro da política global, que é o aspecto ambiental do mar. E junto com isso vem a responsabilização pela poluição do mar e pelo estrago do subsolo marítimo, pelo estrago imenso que estamos a deixar acontecer diariamente, com métodos de pesca que são aliás proibidos, mas que continuam, e com formas de poluição gravíssima, não é? Que nós temos uma zona num grande oceano que é quase do tamanho de um continente, que tem materiais plásticos, lixo plástico, até uma profundidade de 3 metros na superfície do mar, o que está a alterar a temperatura da água, está a alterar a saturação com oxigênio, está a impactar a vida, a fauna e os animais no mar, e vai nos custar muito caro, se não começarmos a responsabilizar as nações que estão a produzir esse lixo e as nações marítimas que o estão a deitar para o mar. E essas são, evidentemente, aquelas que dominam o transporte marítimo, que hoje é a China. Portanto, a China tem que começar a aceitar responsabilidade pelo estrago ambiental, tal como qualquer outro poluidor tem que aceitar as consequências de uma má gestão da proteção do ambiente. E isso talvez seria um tema que vai atrair mais cooperação do que simplesmente os exercícios navais, o desfile de alguns navios que são bonitos e depois vêm até aqui à cidade do Cabo, convidam umas aulas de liceu para visitar o navio, mas pronto, é uma coisa muito simbólica, que não chega a mobilizar, não chega a chegar ao centro da atenção da política. E isso, Portugal tem que absolutamente defender o seu mar, porque senão perderá completamente o controlo desse espaço e deixará o proveito desse espaço aos outros. Que o Portugal tem uma característica, né? A plataforma marítima de Portugal é gigantesca. São 2,5 milhões de quilômetros quadrados e a terra imersa Portugal tem 90 mil quilômetros quadrados, a terra imersa, mas a plataforma continental é gigantesca. Abrir mão disto, me parece, se esse é o preço cobrado pela integração europeia, é um problema muito sério mesmo. Isso é um problema muito sério. Seria preferível uma integração com o Brasil, porque haveria uns interesses em comuns muito mais fortes. Isso. O professor Pedro está colocando ali. Olha o tamanho. Olha o tamanho são 3 milhões. 3.834.000. Olha o tamanho Já inclui a proposta apresentada às Nações Unidas, não é? Muito bom. Então, olha o que compreenderia. É algo, considerando que a Europa, sem contar a Rússia, tem 5 milhões. Olha o tamanho só da área que nós estamos falando. E Portugal... É avassalador. E Portugal abrir mão disto... E esse é o grande problema. E esta é mais área, a área de segurança, portanto, fiscalização, não é? Sim. Que vai a cor-de-rosa, ainda dá mais dimensão às responsabilidades do mar, quer para a vigilância da segurança ambiental, por exemplo, quer para a vigilância da segurança marítima, da chamada safety. E nós temos, porque é um paralelo, embora um pouco diferente. Nesse momento ali no Equador... Vocês do Brasil têm aqui... estava a dizer, vamos olhar para o Brasil. Aqui está. Exatamente. Portanto, isto com a zona também de controle de segurança, não é?
É E que liga impressionante. com a de Angola. Tocam-se. Exato. Portanto, a cor de laranja está a zona económica exclusiva. A azul clarinho está a zona que falava há bocado o professor Gustavo de pretensão perante as Nações Unidas. Também, se não estou em erro, é essa a dimensão neste momento. Tá aqui Portanto, isto é interessante em termos de CPLP, não é? E de aproveitamento internacional da CPLP, que não está a ser minimamente feito nesse aspecto. Esta potencialidade, se quiserem, geoestratégica. Mas aqui na parte do Brasil também, o que nós temos aí alguns. Santa Helena está aqui, a questão de Tristão. Nós temos Não, também. temos ali vocês têm um círculo, eu não tenho aqui, só tenho aqui um esquema depois, este é um mapa esquemático da eu tô com o importância, mapa da aberto. relevância do Brasil no Atlântico Sul. Mas tá. eu tenho outro mapa, não tenho aqui comigo, onde está aquele cerco todo das Ilhas Britânicas no Atlântico Sul, não é? Fazem ali uma fratura ali no Atlântico Sul relativamente ao Brasil e também à África. Mas sobretudo relativamente ao Brasil. Até faz assim uma curvazinha, parece que aquilo é mesmo uma muralha relativamente ao Brasil. Eu tenho aqui o mapa da proposta, se vocês quiserem observar. Sim, senhor. Sim, faz só favor. da proposta brasileira de Eu vou ampliação interromper da aqui. plataforma continental aqui. Então, este é o... Aqui é o que está em azul mais escuro. Pois. Tem esse que já está pacificado, e essa parte aqui em azul mais escuro é a proposta de ampliação, o elevado de Rio Grande, né? Okay. E mais esta área ao norte. Esta imagem está no site, eu vou passar ali no chat, para quem, caso alguém tenha interesse, com a explicação também desse trabalho realizado pela Marinha Brasileira. Mas a questão levantada pelo professor diz respeito à região das Malvinas Falkland mais Ilha Sandwich também, é isso? Sim. Não. E Santa Helena, Assunção, Assunção, são várias ilhas. Assunção, isso. Isso, que são ilhas no meio Assunção é bem no meio, mas eu digo lá para baixo. No meio do oceano, e são questões estratégicas, né, que os ingleses fizeram. Sim. Ocuparam todos os pontos. O professor André sabe melhor, está lá na África do Sul, sabe exatamente o que os ingleses fizeram. Não, mas os britânicos vão entrar na bancarrota e depois vão vender a Santa Helena. É a solução. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas eu ainda sobre os chineses gostava de dizer uma coisa. Mesmo esta semana houve um puxão de orelhas dos Estados Unidos, obviamente nós não podemos aceitar essas coisas, mas eles não deixam de ter razão na substância. Um puxão de orelhas do embaixador dos Estados Unidos numa entrevista cá ao prestigiado jornal Expresso, semanal, não é? Sobre a relevância que estamos a dar aos investimentos chineses em Portugal em detrimento do resto. E, portanto, há penetração chinesa em Portugal. E isso é um facto. Quer dizer, nós também temos sido completamente penetrados pelos chineses, não é? É impressionante, desde bancos, companhias de seguros, comércio, inclusivamente um centro nos Açores que de repente apareceu como uma espécie de centro aeroespacial para fazer cooperação com a China para o lançamento de satélites de observação, um projeto que por acaso o Brasil há muitos anos tinha com a China pelo lado que eu vi isso em Brasília em 1999, salvo erro, um grande projeto de cooperação ao nível dos satélites tecnológico entre o Brasil e a China, uma coisa bastante antiga. E portanto, de repente, os chineses nos Açores, que é o sítio da NATO e, portanto, dos americanos, a base dos americanos, a quererem construir, com este governo, a quererem construir também um centro aeroespacial, uma coisa qualquer para o lançamento de satélites. Portanto, isto aqui também está complicado quanto aos chineses, não é? Muito complicado. Professor Luiz Alexandre, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Pedro, se for possível. Claro, por favor, professor.
Olá, boa Olá, tarde, como está? professor Tudo bem? Pedro. Meu nome é Steve, eu sou aluno de doutorado do professor Luiz Alexandre. Muito E gosto. é uma pergunta simples. Aqui no Brasil, a Marinha, ela é responsável pela fiscalização dessa área. E eles têm muita dificuldade de fazer isso, porque, de certa forma, ela está um pouco sucateada, ela é abandonada, não se faz muito por isso e não se dá o devido valor à responsabilidade e à missão que a Marinha Brasileira tem aqui, ainda mais considerando a nossa grande área de mar territorial e a responsabilidade que é em fiscalizar essas águas. Até, inclusive, a gente recebe muitas denúncias de que barcos pesqueiros de outros países vêm em nossas águas para fazer pesca ilegal. Eu gostaria de saber se, em relação a Portugal, já que o senhor comentou que existe um controle da comunidade europeia, se a comunidade europeia também ajuda a Marinha de Portugal nessa fiscalização diária, ou é só o controle, mas não tem apoio nenhum? Neste momento há um projeto contra o terrorismo e o crime, narcotráfico, que é o projeto Frontex, que é uma agência Frontex, que é uma ação multilateral de cooperação que tem a ver com a detecção, troca de informações e detecção de atividades ilegais ou financiamento do terrorismo ou de tráfico de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes e coisas assim. Mas naquilo que respeita à zona, eu estou aqui a ver se me vem o nome exato da zona, mas é o controle da zona de segurança, que é aquela zona maior que todos os países têm. Nós temos uma zona atribuída imensa, não é? Que é a SS, portanto, Search and Rescue. Eu estava a ver se me lembrava em português, talvez o André me ajude, ou o Luís Alexandre. Search, busca e salvamento, área de busca e salvamento. Em português é assim, nós pelo menos cá em Portugal é assim que chamamos, em inglês é Search and Rescue Area, talvez. Portanto, nesse aspecto é uma ação conjunta da Marinha Portuguesa simplesmente com a Força Aérea e nesse aspecto é impressionante que nós inclusivamente há 2, 3 anos tivemos um prémio internacional por causa da eficácia de resposta aos casos em alto mar no que respeita a essa fiscalização e segurança dessa área. Foi a Força Aérea que ganhou esse prémio e há digamos uma cooperação muito eficaz até este momento para controlar essa área, embora com muitas dificuldades. O que me dizem oficiais mesmo de Força Aérea e, portanto, conversas informais sobre isso, oficiais de Força Aérea e oficiais de Marinha, é que é um bocado desenrasca e até ver quando é que a coisa corre mal. Até agora não correu mal, pelo contrário, tem corrido bem. Mas nós estamos com uma enorme falta de fundos, desde logo para pôr os navios a trabalhar. Neste momento a maior parte dos salários, portanto, no Orçamento Nacional, na rúbrica para o mar, vão para a Marinha e dentro da Marinha vão para o pagamento dos salários dos oficiais e praças, portanto, dos militares. E os navios cada vez mais navegam menos, não é? Por falta de condições e de capacidade de despesa. E a Marinha anda, neste momento, digamos, a tentar pressionar no sentido de que essa situação seja invertida de forma mesmo expressiva. Há neste momento o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, digamos, é um pensador da estratégia, é aqui também dá aulas aqui no nosso instituto, é o Almirante Silva Ribeiro e, portanto, neste momento está muito bem, digamos, enquadrado nos meios políticos e, portanto, talvez haja alguma alteração a breve trecho dessa situação, no sentido de ter mais capacidade. Sei que há uma cooperação intensa entre, por exemplo, a Marinha Brasileira e a Marinha Portuguesa, e julgo, mas eu não tenho a certeza, saberão melhor do que eu, que está em marcha precisamente um plano de modernização e de aumento da Marinha brasileira, juntamente com este plano estratégico extraordinário daqueles aviões caças que foram feitos, que estão a ser realizados com transferência de tecnologia sueca, não é? E, portanto, com a Suécia. Como? O Gripen. Gripen. Desde há uns anos esta parte, aliás, os americanos tentaram ficar com esse projeto, os franceses também e os brasileiros, quanto a mim,
muito sabiamente, fizeram-nos disputar para depois escolher efetivamente o parceiro estratégico, que é a Suécia, que não pode vir fazer dependência tecnológica, e também dar-lhes transferência tecnológica, que passam a construir com essa tecnologia a sua própria força, e essa força, ao que me dizem, vai ser também utilizada na vigilância marítima, digamos, do Brasil. É que nós temos uma situação, veja, nessa semana que passou agora, o Equador teve que enfrentar 300 barcos pesqueiros chineses, que vão pegar lá exatamente a corrente fria de Humboldt, né, que é uma corrente piscosa muito forte. Mas eu sei da presença chinesa também no Golfo da Guiné. Uma frota pesqueira chinesa no Golfo da Guiné. Também cria um problema, porque, como lembrou o professor André, a questão da responsabilização internacional um dia vai ter que chegar até a China. Um dia vai ter que chegar até a China. O que está sendo feito ainda fica na ordem do discurso. A China tem adotado, ela faz parte lá do Acordo de Paris, né, para diminuição de poluentes, mas ela também precisa ter questões de ações de responsabilização. Chamar de países civilizados. Estamos a ouvir mal, Luís Alexandre, está com interferências. Sim. Chamar o direito internacional é a arte entre os países civilizados, né? O grau de civilização que vai ser determinado pelo padrão europeu. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí um problema grave, né? Não é só a presença militar, é a presença da exploração do mar. A questão da responsabilidade, como o professor André falou, talvez o apelo seja mais nesse caráter da diminuição da poluição, então atitudes mais positivas e, com isso, inclusive, financiamento, obtenção de financiamentos para esse tipo de atividades. Talvez posso lembrar a todos que nas ilhas dos Galápagos está-se a passar um drama. Chegaram lá uns 500 barcos de pesca poderosos chineses e a pequeníssima Marinha de Guerra do Equador não consegue realmente impedir esses barcos, essas embarcações de pescar e de destruir espécies raríssimas, porque o mercado chinês tem essa obsessão com as espécies raríssimas e especiais e diferentes. Estão-nos a destruir todos os nossos rinoceros porque têm a obsessão com o corno do rinoceiro. E assim não há responsabilização. E as Nações Unidas não estão a reagir, nem os Estados Unidos estão a oferecer assistir o Equador. É uma invasão das águas territoriais do Equador e não há responsabilização. Isso, essa é a questão. E pode acontecer aqui no Atlântico Sul. Como eu falei do Golfo da Guiné, eu estou com um orientando aqui que é do Senegal. Ele pode falar exatamente o que acontece próximo da região dele também. O Jean. O Jean. E também pode... Realmente é um problema. Veja, não estamos falando apenas de estratégia de domínio militar. Nós estamos falando muito além disso, né? De questões... exatamente de uma ocupação desenfreada, que talvez tenha que ser repensado esse sistema. A Marinha Portuguesa já agora luta, por isso daí no livro aquele artigo do Almirante Reis Rodrigues, luta neste momento pela soberania em termos de a Marinha ter essa componente, por um lado, militar e componente de fiscalização da segurança. Porque a Europa, neste momento, a situação na Europa é que quer criar o conceito de mar europeu e tirar para o mar territorial essas competências e levá-las para a Europa. A Europa passa a ter, digamos, o controle do mar territorial com esse conceito de mar europeu. E isso também acaba por prejudicar as próprias marinhas, porque depois acabam por ser uma espécie de instrumentos dispensáveis da segurança
porque há as alianças militares, pode-se manter o mínimo para se participar nas alianças, mas depois se não se atribui também essas competências de fiscalização, e a Marinha desempenha isso há anos e anos e anos, no mar, é a autoridade no mar, portanto tem essa dupla vertente de militar e da autoridade marítima, isso também não contribui para nada, pelo menos aqui em Portugal, não é? Eu estou preocupado com o horário do professor Pedro, que ele tem daqui a pouco. Impreterível, há um quarto para as 6, preciso mesmo. Tenho que ainda ir para a sala. Isso. Então, vamos encerrar esse nosso debate com eu chamo a atenção de todos que nós estamos em 3 continentes. Estamos na África do Sul com o professor André, estamos em Portugal com o professor Pedro e aqui no Brasil. Então, simultaneamente, não poderia pensar em algo mais internacionalista do que isto. É verdade. Por isso, professor, nós vamos nos encontrar em breve novamente no Congresso, no 21º Congresso de Direito do NEAD. O professor André, desde logo, também está convidado a participar. Vamos ver se a gente consegue aprofundar esse cimento que nós estamos construindo, o professor Gustavo, lá em Foz do Iguaçu, que a gente possa consolidar isto e que possa gerar frutos diretos e indiretos nessa trajetória. Então, eu agradeço aos professores, agradeço particularmente ao professor Pedro pela brilhante exposição, ao professor Gustavo por suas intervenções, ao professor André, tanto por rever o professor André, que faz tempo, eu sempre tento conseguir falar com o professor e nossas agendas... Grandes saudades de Cascais. Saudades de Cascais. Fazer um esforço tão grande. A vida aqui não está a ser fácil, mas vamos tentar e talvez os voos vão resumir, talvez vamos voltar à normalidade e então poderemos, evidentemente... Sim, ou fazemos realmente online, se for possível. Uma questão de tanto para o futuro, até para apresentações em termos interinstitucionais, nós podemos nos aprofundar nesse sentido. A colaboração, e o professor Gustavo já começou a participar de bancas, o professor Pedro também vai fazer a mesma coisa, nós vamos, pelo menos, centralizar aqui com os nossos doutorandos, o professor André também, convidá-lo também para futuros encontros, ou seja, consolidar alianças. Para nós é algo importante e algo que todos nós podemos crescer. Professores, agradeço a presença de vocês, enriqueceu muito a nossa atividade e vamos nos encontrar, a professora Juliana também, vamos nos encontrar em breve e fazer disso algo constante. Tá certo? Muito bem. Com todo o gosto. Eu agradeço muito também o convite, foi imenso, com gosto, rever-te a ti, Luís Alexandre, ao André também. Um abraço também ao professor Gustavo, muito gosto. Ao Steve, muito obrigado pelas perguntas, um bom percurso aí no seu doutorado. E a todos também os que assistiram, foi um imenso prazer estar aqui convosco. Até à próxima. E felicitar de novo o NEAD, não é? Que é de facto uma obra extraordinária pelos seus 21 anos, não é? Está na completa maioridade, a antiga. Obrigado. Tudo bom. Obrigado. Pessoal, um forte abraço a todos. Um grande obrigado e muitos abraços a todos. Um abraço, prazer ter estado com vocês. Um forte abraço. Tchau. Até logo. Até logo.